E você acredita que eu fiz 6 meses de propaganda e marketing, né? Antes de fazer farmácia. Ah, mas você é comunicadora, assim. Você deve ter se dado bem ela também. é bem comunicativa. Mas sabe É. por quê? Por conta da propaganda que eu fazia no supermercado. Eu falei, quer saber? Eu vou daí te deu- vou pra isso daqui. E aí, como é que foi? Aí fiz 6 meses. Sabe quando você fala, cara, Não. eu tenho que ir pro meu sonho, eu tenho que ir atrás do meu sonho. Mas era um sonho mais caro, porque naquele momento você tinha uma faculdade que você pagava R$500, mais ou menos, e uma faculdade que você pagava R$1.073. Eu lembro quanto custava até a minha 73. R$1.073. Eu lembro exatamente quando eu comecei a pagar a minha também. 1.073. Nossa. Mas aí chegou um momento que eu falei, eu preciso ir atrás disso. E por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade, em 6 meses, eu estava empregada numa indústria de cosméticos fazendo estágio. Então, assim, a minha história Caramba, dentro Gabi. da indústria foi muito rápida. Qual era a sua idade quando você... Ó, eu tinha 17 anos, né? 17, novinha. 17 anos. Então, que legal. Antes de que acontecesse essa oportunidade dos teus sonhos, você trabalhou de promotora e supermercado, na Leves, foi ali, vivendo experiências, justamente. até chegar a hora. Até chegar Até um você- momento. Que legal. E um momento que eu tava na indústria de cosmética, eu falei, cara, ainda não é isso. Eu sou farmacêutica, eu preciso conhecer medicamento. Eu Certo. preciso. Chegou um momento que eu falei, não é isso. Ainda não é aqui. Qual foi o primeiro local que você trabalhou nessa Lá indústria? ela era uma fábrica de terceirização, né? Uhum. Que é do Sr. Alessio, que também foi um professor pra mim. Nossa, agradeço muito. Aprendeu muito com ele? Chama Lipson Cosméticos. Posso mandar um beijinho? Pode. É ali? É ali? É ali, certinho, Sr. tá? Alessio, obrigado. Maurício Galeano Billy, maravilhoso, presidente da legal. Eurofarma, um professor pra mim. Legal. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, é medicamento que eu quero. Eu lembro que na época nem existia e-mail muito, né? Eu mandei por fax. Mandou por Nossa. fax. Mandei por fax. Uhum. E recebi a resposta por fax, convidando para fazer entrevista. E assim começou assim, minha carreira na Eurofarma. Comecei no chão de fábrica, né? Porque eu acho que Isso que eu tudo... ia perguntar, qual foi a sua primeira experiência ali dentro? da na Eurofarma? verdade, na Eurofarma, eu fui para uma vaga de desenvolvimento na época, mas quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, essa vaga fechou. Mas, menino, eu chorava, Samuel, que eu falava, meu Deus, Ah, aí fechou. oportunidade. Não, mas fechou a vaga do P&D, mas eles me colocaram na fábrica. E eu chorava porque eu não queria ir para a fábrica. Ah, Eu queria ir pro P&D, porque o P&D era o Desenvolvimento. desenvolvimento, Pra era o você meu ter sonho. acesso E ali. assim, Tudo mesmo, eu tava né? perto do sonho e de repente eu tava longe. Tava na minha longe. cabeça O de mundo menina. caiu, né? Mas eu falo que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi ter legal, ido pra Gabi. fábrica. Deus sabe de todas as coisas. Nossa. Montei fábrica, montei máquina, desmontei máquina, carregava pó, pegava comprimido na mão. Então, assim, foi uma experiência Gabi, o quanto que isso incrível, foi né? importante, então, pra você, pro seu começo, que legal. Muito, assim, eu sou muito, é o que eu falo, eu sou muito grata à minha história profissional, porque Sucesso. se Te outras preparou pra tudo isso que você vive hoje, né? outras pessoas falariam, você está estudando para carregar máquina, para limpar máquina, Uhum. para fechar máquina, para fechar caixinha de comprimido, mas hoje, como CEO da Make Life, eu consigo entender toda a cadeia produtiva. Claro. Desde O quanto uma que isso, compra como ela de- falou, te ajuda hoje. Desde a compra do insumo farmacêutico até eu estar com a caixinha nas drogarias, né? E eu Sim, acho que é interessante é verdade. também, porque hoje, como CEO, você tem uma equipe que trabalha contigo. Justamente. Né? E aí você consegue ter. Não vou nem falar de empatia, porque a gente fala que empatia é a gente se colocar no lugar do outro, mas é a gente acolher o outro naquelas Sim. nas necessidades que a gente vê dos colaboradores que trabalham com a gente. Que às vezes não tá passando uma fase muito legal, que às vezes você olha e fala assim, poxa, você pode melhorar nisso, ou às vezes você, como Mas empreendedora. ela ter vivido isso foi importante pra Consegue enxergar. olhar, né? exatamente, consegue olhar o potencial de cada colaborador que trabalha com você, né? Sim, Consequentemente. se eu Muito for legal. contar as histórias que eu tenho aqui para vocês, a gente vai ficar dias e Eu dias. imagino. Porque são milhares de histórias, são milhares de produtos desenvolvidos e cada produto tem uma história. Sim. Tá. Então, cada medicamento que a gente vai fazer tem uma história de como começou, o que a gente passou. Tem produto que eu tenho fórmula de cabeça, porque eu sofri tanto para que aquilo acontecesse, para chegar numa fórmula que fosse adequada para o uso, que a gente acaba não esquecendo. Eu imagino, deve ficar tudo na sua mente. E como que foi pra você, a menina que fazia suas mirabolâncias ali com os produtos do banheiro da tua casa?
E se vê verdade. empregada na Eurofarma, que é essa referência. É o que eu falo pra você, né? Eu sou uma pessoa que eu vou atrás. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. E eu sempre tive o sonho de trabalhar numa grande empresa. Quando eu entrei na Eurofarma, nem era Eurofarma, Samuel. Era Billy Farmacêutica, né? Ah, Uma indústria antiga do Dr. Galeano Billy. E ele era especialista em terceirização. uhum. E aí, quando eu entrei lá, tinha a parte de terceirização e aí começou a vir a parte de produto e veio... Eu lembro que a gente participou de uma enquete para escolher o nome da Eurofarma. Olha que legal. A gente, Nossa, que momento, né? Eles passaram um papelzinho, tinham 3, 4 nomes e os funcionários escolheram. Qual você escolheu? Eu escolhi Eurofarma, Foi? você acredita? Você lembra os outros nomes quais eram? Eu não lembro, mas você acredita que eu tenho na minha casa Guardadinho? guardado isso? Legal, e eu tenho relíquia. guardado na minha casa o meu primeiro olerite, que chamava, né? A gente Sim, chamava olerite. borderô, né? Não era, borderô, sim. e ele era até carbonado, com o logo da Billy, né? Então eu tenho... por isso que eu falo, ali. eu tenho guardado, porque é uma história importante. Claro. Todas as vezes que, como empresária, em muitas situações difíceis, Samuel, a gente pensa, não vou desistir, não é isso. Eu volto lá atrás e Isso. falo, meu Deus, eu já Passei por tudo passei por tudo isso, eu já galguei tudo isso.